Vamos lá. Então, turma, vamos continuar a nossa revisão para a prova. Tá? Vamos resolver o exercício do losango. Pronto, todo mundo? Podem prestar atenção aqui, tá? Então, o que aconteceu? Esse exercício, ele era igual, tá? O que a prof colocou na prova era igualzinho ao que a gente fez na lista de exercício que vocês levaram para casa, tá? Então, esse é um detalhe bem importante, porque na quinta-feira a gente pegou essa lista de exercício, fizemos uma parte dela em sala de aula e vocês levaram para casa para estudar para avaliação de sexta-feira, tá? Então, esse exercício ele foi igual, certo, turma? Então, o que eu tenho aqui de informação? Vocês precisam sempre estar atentos ao enunciado. O que o problema está fornecendo para vocês de dados e o que o problema está pedindo. Então, essa é uma grande dificuldade de vocês, alunos, é fazer a leitura e a interpretação. Então, o que eu tenho aqui? Calcule a área de um losango. Então, quando eu falo em losango, eu já tenho que associar a figura, lembrar o que é o losango, tá? Formado pela junção de 4 triângulos retângulos. Então, a gente está falando aqui de triângulos retângulos, que tem catetos medindo 5 centímetros e 3 centímetros, tá? Então, vamos lá. Vocês podiam olhar o caderno e podiam olhar a lista de exercícios para fazer a prova, tá? Isso não é problema. Então, no caderno, quando a gente vai olhar o que é um losango, a gente vai ter lá o desenho do losango. Lembra? Eu traço uma diagonal, mais uma diagonal aqui. Então, a gente sempre começa o losango traçando as duas diagonais, que tem que se cortar exatamente ao meio, tá? Então, é claro que a prof está fazendo mais ou menos aqui no quadro, certo? Então, eu fiz uma linha horizontal, uma linha vertical, e aí eu vou unir aqui os vértices. Eu fiz isso aqui. Então, eu já entendi o que é um losango. E eu quero calcular a área do losango. Aí vocês olham lá no caderno e vocês vão observar que a área do losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Diagonal vezes diagonal dividido por 2. Peraí, prof, eu não sei a medida da diagonal. Será que eu não sei? Então vamos lá. O que eu tenho de dados aqui? Formado pela junção de 4 triângulos retângulos. E aí eu tenho que lembrar aqui do triângulo retângulo. Triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto. O lado que é oposto ao ângulo reto se chama hipotenusa, que sempre é o maior lado. Os outros dois lados se chamam catetos, que são os dois lados que formam o ângulo reto. Espera aí, como que eu vou encaixar 4 desses triângulos para formar um losango? Ué, olhei aqui. Fácil, né? De perceber que cada parte dessa daqui é um triângulo retângulo. Então, cada partezinha dessa é um triângulo retângulo. Eu peguei esse triângulo, trouxe para cá, né? E ele está virado do contrário aqui. Eu fiz uma parte do losango. Aqui mais um triângulo retângulo, mais um. Detalhe, né? Definição de losango é que é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos e de mesmo tamanho. Os 4 lados são de mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho uma hipotenusa, aqui, se eu observar, esse triângulo é outra hipotenusa do triângulo retângulo, que são iguais. Então, são todos iguais a esse triângulo retângulo. As medidas desse triângulo retângulo, eu falei que tem catetos medindo 5 centímetros e 3 centímetros. Então, este cateto menor aqui
mede 3 centímetros. Esse cateto maior mede quanto? 5 centímetros. Para eu calcular a área do losango, eu tenho que saber as medidas das diagonais. Ótimo! Se essa metade mede 3, essa outra metade também mede 3. Então, a diagonal menor mede 6 centímetros. Se esse cateto aqui mede 5, então este cateto aqui também mede 5. Juntando os dois, eu tenho a diagonal maior, que vai ser igual a 10. Que vai ser igual a 10, tá? Então, quais são as medidas? Diagonal maior, então a área é igual. Diagonal maior, 5 mais 5, 10, vezes diagonal menor, 3 mais 3, 6, dividido por 2. 10 vezes 6, 60 dividido por 2, 30. Lembra da unidade de medida? Centímetros ao quadrado. 30 centímetros ao quadrado, tá? Então, o que a gente tem que fazer? O passo a passo para resolver um problema é ler bem o enunciado, se necessário ler mais uma vez, né? Eu falo que em uma única leitura a gente dificilmente entende o que está sendo pedido e dificilmente eu vou tirar todas as informações em uma única leitura. Então, no mínimo 2 vezes eu vou ter que ler, tá? E aí, eu sempre falo para vocês, eu preciso escrever as informações. Então, eu vou lendo e vou escrevendo as informações, tá? Então, isso é essencial. E aí, junta tudo isso, faz o que está sendo pedido, calcule a área, tá? Então, a gente tem que trazer algumas informações, a gente tem que ter um conhecimento para conseguir resolver esse problema. Bem tranquilo de fazer, né, turma? Deixa eu pausar aqui. Bom, gente, agora estamos fazendo um exercício da avaliação, tá? Por isso que está escrito avaliação aqui, ou atividade avaliativa, tá? Esse exercício nós fizemos muito parecido na sala de aula, quando a gente resolveu semana passada, na terça-feira. Só que eu sempre falo para vocês, eu mudo aqui as medidas, né? O enunciado foi o mesmo, mas eu mudei a medida. Então, olha só, o que pede esse exercício? Calcule a área de um quadrado que tem 38 centímetros de perímetro. Então, calcule a área de um quadrado. O que está sendo pedido? A área de um quadrado. Prontamente, eu venho aqui e desenho um quadrado. E aí eu vou me lembrar, quadrado é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos, 4 ângulos internos de 90 graus e lados de mesmo tamanho. Lados de mesmo tamanho, tá? Então, na terça-feira até a gente estava falando como que eu calculo a área de quadrado. E aí o Edgar lembrou ali, você faz base vezes altura, que no quadrado são a mesma medida, base e altura têm o mesmo tamanho, tá? Então você vai fazer aqui base vezes altura, ou como aparecem todos os materiais que a gente encontra, lado vezes lado, certo? Então é só uma questão de nomenclatura aqui. Para eu calcular a área do quadrado, eu tenho que saber a medida do lado dele, né? Então, a área do quadrado, que eu costumo falar para vocês, é a medida da base vezes a altura, para vocês lembrarem que retângulo é base vezes altura, que o paralelogramo é base vezes altura, que o triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a gente lembra, sempre está multiplicando as duas medidas. Nesse caso, eu tenho lado vezes lado, porque a base é a medida do lado e a altura também é a medida do lado, tá? Eu não sei essas medidas, ou essa medida, porque são iguais. Eu não sei essa medida. Só que eu tenho uma outra informação aqui.
quadrado, 4 lados e são iguais, tá? Aqui entra aquilo que a prof fala para vocês, é uma medida desconhecida. Prof, e se eu quiser representar por x? Porque é uma medida desconhecida, não tem importância. Você vai fazer x mais x mais x mais x, tá? Prof, eu já entendi que somar 4 vezes significa multiplicar por 4. Então, eu posso falar que 4 vezes esta medida desconhecida é igual a quanto? 38. Dá na mesma, tá? Você está somando 1, 2, 3, 4. Então, são 4 vezes o mesmo valor. São 4 vezes o mesmo valor. Isso vai dar 38, tá? Gente, então, nós já estamos fazendo aqui o início do estudo da álgebra, que é a representação de valores desconhecidos usando letra. Qual letra que eu vou usar? Tanto faz, contanto que você use corretamente. Então, pode ser lado ou pode ser x. Tá ok? Só para vocês entenderem isso. Então, vamos lá, voltar lá em cima só para ficar mais fácil. Agora, o entendimento. Então, o que eu tenho? O perímetro do quadrado, como eu tenho 4 lados iguais, vai ser 4 vezes o lado, que nesse caso é igual a 38. Se 4 vezes a medida do lado é igual a 38, quanto que mede o lado desse quadrado? O lado vai ser igual a 38 dividido por 4. Então, a gente já aprendeu que se eu tenho 4 multiplicando deste lado da equação, quando o 4 passa para o outro lado, ele passa dividindo. Tá? A gente tem uma outra explicação também. Eu só vou mostrar para vocês, mas a gente só mostra para vocês, a gente não costuma usar dessa forma, tá? Porque assim, se eu quero saber a medida do lado e eu tenho 4 vezes o lado, a minha intenção é isolar o L, deixar só L aqui, né? Eu tenho que deixar o lado igual a tanto. Quando eu tenho uma igualdade, está em equilíbrio, os dois lados são iguais, estão em equilíbrio. Então, lembra quando lá nas séries iniciais vocês tinham aquela imagem da balança no livro de vocês, que vinha a balança, e aí vocês sabiam que era uma equação. Então, os dois pratos da balança estão em equilíbrio. Tudo que eu faço em um prato, eu tenho que fazer no outro também, para continuar o equilíbrio. Ok? Então, vejam só, para que esse 4 saia daqui, para que eu... como que eu posso fazer? Eu ia falar isolar, não é isolar, é um outro nome, tá? Neutralizar. Para que eu consiga neutralizar esse 4 daqui, eu tenho que dividir por 4, tá? Não é zerar, porque 0 vezes L dá 0. Então, é neutralizar. O que é o elemento neutro da multiplicação ou da divisão? É 1. Então, eu tenho que dar um jeito de transformar o 4 em 1. Então, eu vou dividir por 4, porque 4 dividido por 4 é 1. E é isso que eu quero 1 ali, 1L, tá? E aí, eu lembrando da minha balança, ou seja, da equação, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Ou seja, 4 divididos por 4 vai ficar 1. E aí, o que eu tenho aqui? L é igual a 38 dividido por 4. Entenderam? É por isso que, quando eu quero neutralizar a multiplicação, ela se transforma em uma divisão. Entenderam? Para eu neutralizar, para eu transformar em 1 aqui. Se eu dividir esse lado por 4, logo vou ter que dividir o outro lado por 4 também.
Não, a gente não costuma fazer isso toda vez que vai resolver uma equação. É só para vocês entenderem que tem um motivo, certo? Mas também dá para a gente entender de uma outra forma, que eu sempre explico para vocês, né? Por exemplo, eu sempre gosto de falar em dinheiro, que é mais fácil vocês entenderem. Eu comprei 4 itens que juntos custaram R$38. 4 itens iguais custaram R$38. Então, o valor do item de um só é o 38 dividido por 4, tá? Então, não significa que a gente está falando de dinheiro aqui, mas eu só faço essa comparação para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Se 4 vezes L é igual a 38, então o L vai ser igual a 38 dividido por 4. O 4 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, qual é a medida do lado? Vai ser 38 dividido por 4. Eu vou fazer aqui no canto. 38 dividido por 4. Tabuada do 4. Quantas vezes o 4 cabe no 38? 9. 9 vezes 4? 36. Para 38 sobra 2. Eu não vou deixar esse resto, né? Porque eu estou falando de medida. Porque vocês têm que entender que eu tenho 38 centímetros. Se eu deixar sobrar 2, são 2 centímetros. E é muito, né? Eu deixar sobrar esses 2 centímetros aqui. Então, eu vou continuar. 2 não dá para dividir pelo 4, então eu vou colocar a vírgula aqui e vou colocar o 0 aqui. Agora, 20 dividido por 4? 5. 5 vezes 4? 20 para 20, não sobra nada. Então, a medida do lado é igual a 9,5. O quê? Centímetros. Não podemos esquecer a unidade de medida, 9,5 centímetros. Então agora eu já sei quanto que mede o lado desse quadrado. Então a área vai ser 9,5 vezes 9,5, que é lado vezes lado. E aí eu tenho que fazer a conta. Então a prof vai apagar aqui, tá? Para a gente fazer essa continha. Vejam que eu já estou revendo a multiplicação também com números decimais, porque eu vou ter 9,5 vezes 9,5. Gente, multiplicação com números decimais. Você multiplica normal, como se não tivesse a vírgula, e no final você vai contar o total de casas decimais. Então, olha o que eu tenho aqui. 5 e 5? 25. Subiu o 2. 5 vezes 9? 45 com 2? 47. O mais está aqui, porque eu tenho que deslocar uma casa para a esquerda, tá? Então, eu vou somar. 9 vezes 5? 45. 5 aqui embaixo, subiu o 4 lá. 9 vezes 9, 81 com 4, 85. Então, está o 5 aqui, 8. Vou somar agora. Vejam que eu não estou me preocupando com vírgula agora, né? Só estou multiplicando. 5, 7 com 5, 12 vai 1, 5, 9 com 1, 10 vai 1, 8 e 1, 9. Tá. Não vai dar 9.025 isso, porque eu tenho 9 vezes 9. Aí conta 2 vezes. Aí conta, na verdade, 2 casas decimais, isso mesmo. Então, total de casas decimais. 1, 2. 1, 2. A vírgula vai aqui. Tá? 9,5 vezes 9,5 vai dar 90,25. Então, essa área é igual a 90,25, o quê? Centímetros quadrados, porque eu estou multiplicando centímetro por centímetro. Unidade de medida de área sempre é elevado ao quadrado.
Viram como é simples? É só organizar as ideias e colocar no papel, tá? Podem copiar, então.